Muito bem, nós vamos começar buscando a Deus em oração, pedindo a bênção dele para esse momento que nós vamos estudar um pouco da sua palavra. Eu pedi ao Marcelo que nos conduza a Deus nessa oração. Marcelo, está ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Marcelo? Acho que ele não está ouvindo. Espera aí, Os desconectou, vamos outros ver se estão ele volta. ouvindo? Não está fechado aí no seu coisa o microfone dele? Não estava, tá aberto aqui o microfone dele. Agora a câmera saiu. Pede para outro, então. Ora você então, Marcos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, por esta manhã, pelo teu cuidado precioso para com as nossas vidas durante esta noite, por todo o sustento, toda a provisão e providência que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, ó Pai. Suplicamos agora a bênção do Senhor para que o teu Santo Espírito possa estar nos edificando neste momento, nesta aula. Que o Senhor esteja usando meu Pai como instrumento do Senhor para ministração dessa aula, que ele seja iluminado também pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nesta manhã, Senhor, nos ajude, nos auxilie, para que a gente possa ser edificado, transformado, e que a tua palavra possa produzir bons frutos em nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos estão ouvindo? Sim, aqui sim. Vamos ver aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Quero cumprimentar todos, desejando que possamos ter esses momentos proveitosos para a nossa vida espiritual. O nosso querido irmão Marcelo já deu duas aulas, as duas primeiras aulas, sobre esse livro que está aí no primeiro slide, né? Nós temos aí... Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Espera aí que eu vou tentar compartilhar de novo. Compartilhando. Pronto. Então, nós temos aí, esse é o livro que nós estamos estudando. O nosso irmão Marcelo já deu as duas primeiras aulas. Na primeira aula, ele tratou da introdução no abismo da realidade e da preparação de um santo. Não é? Esse livro, escrito por... Eu não sei pronunciar esse nome, não, mas eu vou falar do jeito que está escrito, Yain M. Duguid. Ele tem por título Abismo entre a Promessa e a Realidade. Nessas duas primeiras aulas ficou bem claro o que isso significa. É a distância que existe entre a promessa que Deus fez a Abraão, naquele tempo ainda chamado Abrão, né? E a realidade que ele estava vivendo. Isso foi muito bem tratado na primeira aula, né? Sobre esse abismo que existe, essa distância que existe, a grande profundidade que existe entre aquilo que Deus promete a Abrão e aquilo que realmente ele vivia. E nessa aula ainda foi tratado, nessa primeira aula, como que Deus foi preparando Abrão, né, para aquela missão para a qual ele tinha chamado esse homem. Né? E depois, na segunda aula, crendo no incrível, como
para se pensar bem, né, na distância que existe entre a promessa e a realidade, né? A promessa era muito grande para a realidade que Abrão vivia, né? Tudo isso foi muito bem tratado nas duas primeiras aulas, né? Esse livro, O Abismo entre a Promessa e a Realidade, ele trata do Evangelho segundo Abraão. Quer dizer, o autor tem como objetivo mostrar como Abraão, né, vai, aos poucos, trabalhado por Deus para ficar como vamos dizer assim, um tipo, né, daquilo que haveria de se suceder muito mais à frente, muitos séculos à frente, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, implantando, então, o Evangelho. Então, é o Evangelho segundo Abraão. Nós vamos olhar aquilo que acontece com Abraão, né? E que se torna depois Abraão, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Esse é o livro que nós vamos tratar. E essa primeira aula, ela tem um título interessante. Né? Pegue o dinheiro ou abra a caixa. Então, eu vou explicar primeiramente por que o autor escolheu esse título no capítulo 3, Pegue o dinheiro ou abra a caixa. Ele conta de uma experiência pessoal dele. Ele era criança ainda e ele, vendo televisão, havia um programa de televisão lá nos Estados Unidos, e que tinha esse título, Pegue o dinheiro ou abra a caixa. Era o título de um antigo programa, então, de TV. E pode passar para o slide seguinte, Marcos. O porquê do título. Né? Então, olha lá, nome de um programa de TV antigo. Nesse programa, eram chamados participantes. E o participante que estivesse naquele momento enfrentando lá o programa, não é? Ele tinha que fazer uma escolha, ele tinha que fazer uma opção. Existia diante dele, ali, uma certa importância em dinheiro. Essa importância, em cada programa, tinha valores diferentes, mas existia uma importância ali. E ao lado desse dinheiro existia uma caixa fechada. Então, o que o participante tinha que fazer? Ele era convidado a escolher, a optar entre pegar esse dinheiro que ele já tinha conseguido ganhar ao longo desse programa, ou então abrir a caixa. Se ele escolhesse abrir a caixa, ele também abriria mão de toda essa importância aí, fosse ela quanto fosse. Então, ele tinha, se eu pego o dinheiro, ele tinha alguma coisa garantida. Mas dentro dessa caixa, existia algo que poderia ser, por exemplo, um prêmio muito maior do que o valor daquele dinheiro que estava diante dele. E também havia a possibilidade de que, ao abrir a caixa, ele encontrasse qualquer coisa que tivesse valor insignificante. Então, por exemplo, ele poderia encontrar ali um prêmio muito maior do que essa importância. Poderia ser, por exemplo, um carro, poderia ser, por exemplo, uma casa, poderia ser algo de muito valor. Ou poderia ser um prego, um parafuso, uma coisa assim. Então, era o momento em que ele tinha que decidir. Ele tinha que fazer essa escolha, não é? E o autor, então, ele usa esse programa na introdução, mas justamente pelo seguinte: era para esse participante, não é? Era um salto no escuro. Né? E ele poderia ter a esperança de conseguir algo melhor, mas ele também corria o risco
não conseguir absolutamente nada. Então, o autor chega a esta conclusão, não é? Ele diz que a, a fé, não é? Ela não é um salto no escuro, na expectativa de que Deus, ou na esperança de que Deus segure a pessoa naquela. Então, ele cita, por exemplo, né, aqueles que não creem, aqueles que não têm fé, para ver o que eles dizem a respeito da fé. E ele não cita o nome, mas ele diz que um cético, olha só o que esse cético disse do que é fé. Cético é aquele que não crê em nada. Então, ele diz o seguinte: fé é crer sem evidência naquilo que é dito por alguém, que fala sem conhecimento sobre coisas sem paralelo. Veja bem, é uma definição interessante de um cético. Olha como que ele olha a pessoa que tem fé. Ela está crendo em algo sem nenhuma evidência. Ela está crendo naquilo que alguém falou, simplesmente. Mas essa pessoa que falou, ela não tem conhecimento sobre coisa nenhuma. Então, esse é o pensamento daquele que não crê, daquele que não só não crê, como critica quem crê. E há um grande também, ele cita também um grande escritor americano, foi Mark Twain. Ele disse o seguinte, que ter fé é crer naquilo que você sabe que não é assim. Então, veja bem, quando nós olhamos para a história de Abraão e observando a fé que ele manifesta, nós verificamos que a fé de Abraão não é assim. Porque se fosse assim, se fosse como pensam esses céticos, né? Ele teria se desesperado diante das dificuldades e a sua fé não seria, não traria melhor resultados que trouxe na vida dele, na vida da sua família, na vida da sua descendência. Veja bem, embora tenha ficado claro que havia uma distância muito grande entre a promessa de Deus e a realidade de Abraão, ele creu. Por isso é que ele é considerado o pai da fé, porque ele creu, né, sem se desesperar diante das dificuldades que a sua fé enfrentava ao longo da vida. Muito bem. Então, diante do abismo, não é, entre a realidade e as promessas de Deus, Abrão continuou crendo. Ficou bem claro na aula ministrada pelo nosso irmão Marcelo, quando a gente para pensar no que Deus fala para Abraão, lá quando ele está lá longe, em Ur, pertencendo a um povo pagão, né? Idólatra. Falou, olha, pegue tudo que você tem aí, você vai deixar a tua parentela, a tua cidade, você vai deixar tudo, você vai para um lugar que eu vou te mandar. E ele obedeceu. Coloque-se no lugar de Abraão para ver a diferença entre a realidade que ele vivia, ele estava tudo muito bem lá na Caldeia, lá em Ur, mas ele poderia duvidar. Ele obedeceu. Então, vemos que essa fé que Abraão demonstra não é uma fé cega, né? Diante desse abismo que havia entre a realidade da que ele vivia e a promessa de Deus, Abraão continuou crendo, mantendo a sua fé, não é?
E agora, numa primeira aplicação, uma perguntinha. E nós? E você e eu? Como é que nós respondemos a Deus diante daquilo que a sua palavra nos diz? Como é que a nossa fé trabalha isso? Abraão creu. A sua fé manteve-se inabalável. Ele obedeceu. Muito bem. Vamos para o slide seguinte. A fé lidando com o fracasso. Quando nós participamos da aula passada, ministrada pelo Marcelo, né, a gente tomou conhecimento, a gente pelo menos reviu, né, aquele episódio da vida de Abraão, depois que ele sai, né, esse mapa está mostrando em vermelho toda a trajetória que ele fez. Mas chegou num determinado momento em que Abraão passou, vamos dizer assim, por um primeiro teste. Foi o teste da fome. Ele, quando aquela fome começou a abranger toda a região onde ele estava, qual foi a decisão dele? A decisão dele foi desobedecer aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Ele simplesmente opta, ele escolhe voltar para o Egito, ir para o Egito, melhor. Ele escolhe ir para o Egito, porque sabia que lá não tinha fome. E este foi o seu fracasso, porque lá, entrando no Egito, por ter uma mulher bonita, chamava atenção. Ele, quando perguntado pelo rei ali daquele lugar, quem era Sara? Ele disse. Quem era? Ele não disse que era a mulher dele. Ela disse que era irmã. E as consequências são grandes, né? Porque ele mentiu. Alguém poderia dizer assim, ele não mentiu, não. De fato, ela era a minha irmã dele. Mas ele omitiu o fato de que ele era casado com ela. E depois ele é, inclusive, repreendido pelo Egito, pelo rei do Egito, que o manda, inclusive, se retirar. Por quê? Porque uma série de problemas começou a acontecer lá com a família do rei. Então, vejam bem, ele fracassou. Fracassou primeiro porque ele desobedeceu a Deus. A ordem de Deus não era para ir para o Egito, era para uma terra que ele não conhecia, desconhecida, pelo menos para ele no começo. E ele desobedeceu, usando por medo de perder a sua vida, e falou: bem, o que vai acontecer? Se eu falar que ela é minha mulher, esse rei é capaz de me matar para ficar com ela. Então, vejam, a desobediência ao que levou ao fracasso. Então, agora, com a sua fé, Abraão teria que lidar com esse fracasso dele. E, como o rei fez ele sair do Egito, como que Abraão vai lidar com o seu fracasso? Então, a gente observa aí, né, que Abraão foi levado pelas promessas de Deus numa terra desconhecida. E como sua fé hesitou, quando ele foi submetido ao teste da fome, né, agora ele tinha que agir de uma maneira em que esse problema pudesse ser solucionado. A fé continuava com ele. Agora, ele precisava lidar com esse seu fracasso. Mantendo essa fé,
ele precisava lidar com o seu fracasso. Então, nós temos aqui uma segunda lição. Aplicando agora, contextualizando, trazendo para nós essa situação vivida por Abraão. Por quê? Porque simplesmente a fé verdadeira em Deus, ela pode oferecer recursos para nós sobrevivermos aos nossos próprios fracassos. Quem aqui de nós não fracassamos pelo menos uma vez, hein? Você bem? Na nossa fé. Desobedecendo a orientação de Deus para a nossa vida. Então, aquilo que Abraão passou não é algo do qual nós estamos isentos. É algo que nós podemos viver em nossas vidas, e mais de uma vez até. Como Abraão também viveu mais de uma vez esse problema. Agora, o importante é saber como lidar quando nós fracassamos. Então, vamos seguir, né, acompanhando, vamos dizer assim, o Abraão. Então, Abraão, na Bíblia de vocês aí, o texto que é texto básico para a nossa meditação nessa manhã. O capítulo 13 do livro do Gênesis. Eu vou ler esse texto, vocês prestem bem atenção, né? O que acontece nessa oportunidade aí, depois que Abrão e Ló saem do Egito, né? Então, vamos ler o texto, depois nós voltamos aos slides. Capítulo 13 do livro do Gênesis. Diz assim a palavra de Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele, sobrinho dele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Vejam bem, vejam o contraste. Quando Ló foi para o Egito, havia fome. Ele sai do Egito com uma riqueza incalculável. E não só ele, o seu sobrinho também, Ló, sai muito bem de vida de lá. Gado e tendas. Ló tinha isso, mas Abrão tinha, né? Além todo aquele gado, rebanho, ele tinha também, né, outras coisas, tinha ouro, tinha prata, estava muito bem de vida. Então, os dois estavam prósperos. E vamos continuar no texto. Versículo 6. E a terra, Neguebe, aquela região ali do Neguebe é uma região desértica, de certa forma. Existe o deserto do Neguebe ali. Então, são poucas as áreas onde existe pasto, por exemplo. Então, o que acontece? E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Ou seja, o espaço onde o gado, por exemplo, poderia encontrar o seu alimento, não era suficiente para atender às necessidades dos dois rebanhos, o rebanho de Abrão e o rebanho de Ló. E o que acontece no versículo 7? Houve
contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Ele fala para Ló: olha, Ló, diante de ti está toda a terra. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, agora nós vamos ver como que Ló vai lidar com o seu fracasso. A primeira coisa que ele faz, que você pode observar claramente no texto, é que ele volta do ponto de onde ele tinha partido para ir para o Egito. Ele volta para o ponto onde ele se desviou do caminho que Deus estava lhe mostrando. Ele volta para o ponto de partida. Né? Ele voltou ao Negueb, está aí no 13, versículo 1. Né? Foi para o Negueb. E dali ele tinha partido para o Egito. O texto aí está citando capítulo 12, que foi o anterior, e capítulo 12 é o capítulo anterior, analisado na aula passada pelo Marcelo, versículos 9 e 10. Volta um pouquinho no capítulo 12 e vejam os versículos 9 e 10. Né? O 9 diz assim: depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. E no 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão para o Egito, para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, ali foi o fracasso. Agora, Abrão vai fazer o seguinte: eu vou voltar lá para onde eu estava antes de desobedecer a Deus. E veja bem, lá no Negueb, né, ele foi até Betel. No versículo 3 diz assim: fez suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então vejam bem, aquilo que ele havia feito lá no Negueb, ele faz que está relatado lá no capítulo anterior. Né? Ele faz agora exatamente, ele repete tudo de novo. Ele volta para o lugar, ele levanta o altar a Deus, ele invoca o nome do Senhor ali. Ele fez isso lá no 12:8, capítulo anterior, versículo 8. Então, nós vemos aí como é que ele lidou com o seu fracasso. Ele falou: eu comecei a fracassar onde? Ele pensou. Provavelmente. Quando eu estava lá no Negueb, eu vou voltar para lá. Até ali Deus me guiou. Dali, provavelmente, ele vai continuar me guiando. Ele lida com o seu fracasso voltando para o lugar onde ele tinha ainda relação com Deus, comunhão com Deus. Então, vem a terceira lição para nós. E quando nós olhamos esse exemplo nos dado pelo servo de Deus, Abrão, essas perguntas claramente se levantam em nossa mente.
Que tipo de fé nós temos? Como nós lidamos com os nossos fracassos? Então, vejam bem, nesse aspecto, não é preciso que você e eu, todos nós, pensemos que o fracasso nos afasta de Deus ou nos leva de volta ao início. São duas consequências. Quando fracassamos, ou nós nos afastamos de Deus, ou nós voltamos ao início, à relação com Deus, à comunhão com Deus. Abraão fez isso, ele foi lá, levantou um altar, invocou o nome do Senhor. Aquilo que ele fizera antes do seu fracasso, ele repete. Todos nós, por vezes, fracassamos, não há dúvida. Nós somos pecadores, falhos, imperfeitos. Corremos o risco de fracassarmos na nossa vida cristã. O que nos deve diferenciar, então, daqueles que não creem quando fracassam? É o retorno ao Senhor. Invocar o seu santo nome. Buscar o perdão. Isso é que nos diferencia, nós que temos fé, que cremos. Não podemos permitir que os nossos fracassos venham a nos afastar ainda mais de Deus. Mas, pelo contrário, os nossos fracassos têm que fazer com que nos voltemos para Deus, retornemos para Deus, invoquemos o nome santo, precioso e amorável do nosso Deus. Aquilo que fazíamos antes do fracasso. E, por certo, aquilo que ocorre na vida de Abrão vai ocorrer também na nossa vida. O Deus é o mesmo, ele é imutável, ele não muda. Temos sabido lidar com os nossos fracassos? Vamos continuar. Agora, Abrão vai ser submetido a um novo teste. Ele passou pelo teste da fome e foi reprovado. Mas ele fez o certo. Ele voltou-se para Deus. Deus, então, agora vai lhe dar um outro teste. É o teste da prosperidade. Vejam como é que ele volta, como é que o texto volta para... mostra como que Abrão sai do Egito. Tá? Tinha rebanhos, gado, né? Tinha vários tipos de rebanho. E, além disso, ele tinha riquezas, tinha ouro, por exemplo. Ló também estava bem de vida. Tinha um bom rebanho, tinha tendas. Eles estão prósperos. Os dois, Abrão e Ló, estão muito ricos. Estão cheios de posses. Não há mais o problema da fome agora. Tinha um rebanho ali muito grande. Um tinha um rebanho muito grande, o outro. Tinham tendas para serem armadas. Então, quando Abrão e Ló agora são submetidos ao teste, eles são submetidos ao teste da prosperidade, da riqueza. E como que vem esse teste? Esse teste vem através de uma crise que se estabelece no relacionamento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Por quê? Porque o pasto era insuficiente. O pasto não conseguia atender às necessidades de dois rebanhos muito grandes. Então, como é que eles vão resolver esse problema? Vejam bem
Agora, Abrão, como é que ele age nesse teste da prosperidade? Ele vira para Ló, lá no versículo 8, e diz assim: não haja contenda entre mim e entre os meus pastores, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Nós somos parentes chegados. Pensem bem, Abrão era realmente o mais velho, era o tio, a quem Ló, como sobrinho, devia obediência. Abraão simplesmente poderia ter chegado para Ló e dizer: olha, Ló, o negócio é o seguinte, não está dando mais. Faz o seguinte, eu vou escolher para onde eu vou. E eu e você vai para o outro lado. Se eu for para cá, você vai para lá. Vamos agir assim. Enfim, você é meu sobrinho, você deve obediência a mim. Então, a resolução que eu tomo é essa. Você vai. Eu vou escolher primeiro. Mas não foi assim que ele fez. Ele disse para Ló: ó, Ló, não vale a pena a gente ficar criando conflito entre nós dois. Não vale a pena os teus pastores e os meus pastores estarem estabelecendo esse conflito que está prejudicando nós dois. Então, vamos fazer o seguinte. No versículo 9, ó, Ló, está diante de ti toda a terra. E eu te peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Ele deu a Ló a prioridade na escolha. Ele não se preocupou em entrar em contenda com o seu sobrinho. Ló escolheria. E para onde Ló fosse, ele iria para o sentido contrário. Veja bem, como já mudou a atitude de Abrão, porque ele poderia fazer exercer a sua autoridade sobre seu sobrinho, mas ele não fez isso. Ele concedeu ao sobrinho a escolha para onde ir. Então, a gente verifica que riqueza traz riscos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, está aí projetado, está escrito o seguinte, Paulo dando seu próprio testemunho. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. E ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. Então vejam bem, o apóstolo Paulo ele fala interessante da sua experiência. Ele passou pela experiência da fome. Abraão passou pela experiência da fome. Ele passou pela experiência da fartura. Abraão está agora em fartura. Mas, tendo vivido abundância ou tendo vivido escassez, ele podia tudo. É não na abundância do que ele tinha agora, mas naquele que o fortalecia, Deus, o Senhor. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele, na sua fé, ele permitiu que Ló escolhesse, porque ele sabia que Deus estaria com ele, ele tinha voltado para Deus. Agora, no teste da prosperidade, ele não queria falhar. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 12, ele conta
naquela parábola. Aquele homem que plantou, colheu tanto, mas encheu todos os seus celeiros, ele ia ter fartura. Ele diz assim para a sua alma: tens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. É o que Jesus está contando. Mas é interessante ler a sequência, a final daquela parábola. Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem que vai ficar tudo isso aí? Então, riqueza traz riscos. Prosperidade traz riscos. Eu não pus aí no slide, mas quando a gente lembra o que Jesus fala lá, a respeito do rico entrar no reino dos céus, ele usa uma imagem muito forte, porque a riqueza traz riscos. É muito difícil entrar um rico no reino dos céus, por quê? Né? Ele compara, falou, é mais fácil que passar um cabelo por um buraco, uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas nada é impossível para Deus. Então, vejam bem, a prosperidade traz riscos. Meus irmãos, na minha pequena experiência na igreja, há quantos anos nela, eu vi casos de pessoas que chegaram na igreja numa situação muito difícil. Foram acolhidos pela igreja, auxiliados por membros da igreja, até para morar e até para comer. Eu sei porque eu vivi isso na casa, eu vi isso na casa da minha. Depois, essa família que eu estou especificando progrediu, prosperou, adquiriu bens, tinha carro, casa, comprou até uma casa da minha sogra. E se afastaram totalmente, a família toda de Deus. Deixaram tudo. Então, isso aí que a gente está vendo hoje é uma coisa que pode acontecer. Riqueza, prosperidade traz risco. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Não é? Inclusive, a orientação é dada na palavra de Deus é de que aqueles que têm muito têm que ajudar aqueles que não têm. Quando Jesus recebeu a visita daquele homem que chegou e disse: o que teve que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Isso aí eu guardo desde a minha mocidade, minha juventude. Jesus falou: então, muito bem. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Ele foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Vejam bem, a palavra de Deus é clara a respeito disso. O teste da prosperidade é um teste que todos nós podemos passar. E nós temos que agir com sabedoria, como agiu Abrão aqui nessa situação. Não é? Então, nós verificamos aí, né, que esse segundo teste não resultou em fracasso na vida de Abraão. Agora vamos ver, pode passar para o próximo, a escolha de Ló. Qual foi e quais foram as suas consequências? Então vejam bem, Ló fez a primeira escolha. Abraão deu a Ló a possibilidade dele escolher primeiro. E o texto é interessante, não é?
Levantou, versículo 10. Levantou lá os olhos e viu toda a campina do Jordão, verdinha, que era toda bem regada. O Jordão passava ali, tinha água em abundância. E a gente verifica o seguinte, que isso acontece antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E agora, olha só a descrição da campina lá do Jordão. Era como o jardim do Senhor, faz uma referência ao jardim que Deus criou no início para que morasse o casal. Além disso, faz uma referência como a terra do Egito. Marcelo explicou aqui na aula passada. Havia fome nos outros lugares e não havia no Egito, por quê? Por causa do rio Nilo, que na cheia ele inunda as planícies em volta. E essa água traz sedimentos ricos para aquilo que se plantar. E se plantando ali, então produzia. Então, o texto está comparando a Campina do Jordão não só ao Jardim do Senhor, como a terra do Egito. E como quem vai para Zoar. Zoar é uma região situada ao sul do Mar Morto, por ali. Não há muitas referências a respeito. Deveria, pela citação, ser um lugar próspero também, onde havia condições. Então, de se criar um rebanho, de se prosperar mais ainda. Então, veja, Ló escolheu o primeiro lugar e olhou para essa campina do Jordão e ele falou, não, esse verdinho aqui eu vou para lá. Meu rebanho vai ter pasto a valer. Essa mentalidade, Jó diz aí, né, é aquela que predomina em nossos dias e sempre predominou na história da humanidade. A gente tem ouvido muito, não é? Comentários, às vezes, né, de que o nosso povo aqui, o brasileiro, mas isso não é característica do brasileiro, é característica da humana, do homem, quer levar vantagem em tudo. Eles até criaram lá uma tal de lei Gerson para isso, né? Não interessa por que é lei Gerson, mas é a lei de quem quer levar vantagem em tudo. Foi exatamente o que fez Ló. Ele olhou ao redor e falou, não, aqui é verde, aqui tem rio, é para cá que eu vou. Então, isso não é uma mentalidade de Ló só. É a mentalidade predominante no ser humano. Ló escolheu baseado no sentido da visão, naquilo que seus olhos viram. E ele confiou na sua visão. E a visão, às vezes, ela tem um sentido enganador. Querem um exemplo? Dizem que quando alguém caminha pelo deserto, com sede, ele começa a ter miragens, ele começa a ver com os seus olhos o lugar onde existe um oásis, as palmeiras, tal, alimento e água. E ele, faminto e sedento. E ele corre para aquele lugar, mas quando ele percebe que aquele lugar não existe. É algo que ele viu, mas que não existe. A visão, ela é um sentido que, por vezes, é enganoso. Foi o que aconteceu com Ló. Então, vejam bem. Observe o seguinte, não é? Ló, ele escolheu a Campina do Jordão, partiu para o Oriente, né? Separaram-se um do outro,
e Abrão na terra de Canaã. E olha o fim do versículo 12. Ló, nas cidades da campina, e armando as suas tendas, depois mais para frente um pouco, depois mais para frente um pouco até Sodoma. Todos nós conhecemos o que aconteceu com Ló, lá em Sodoma. A cidade simplesmente foi destruída por Deus por causa da sua impenitência, do seu pecado. Deus ainda enviou para lá anjos para tirar Ló e a família dele de lá. O que acontece? Os seus genros, por exemplo, marido e suas filhas não quiseram sair, ficaram lá. Veio o fogo do céu e acabou com tudo. Morreram lá. Sai ele, a mulher e as duas filhas. E o que acontece no trajeto? A mulher estava muito ligada ainda a Sodoma. Transforma-se numa... Vira e olha para trás, porque a ordem dada pelos anjos era não vir olhar para trás. Virou uma estátua de sal. E o que acontece depois? Ele se embriaga logo. Tem relações com suas filhas, e dessas relações nascem 2 filhos que deram origem a 2 que se tornaram inimigos de Israel. Então, vejam bem, essa foi a consequência da escolha de Ló. Ló começou vivendo perto de Sodoma, versículo 13 e 12, capítulo 13, versículo 12. Logo, ele estava vivendo em Sodoma, dentro da cidade. Ele foi levando a tenda dele até chegar na cidade. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece quando nós escolhemos contrariamente à vontade de Deus. Veja bem, Ló ficou fora da aliança com Deus. Os descendentes de um incesto, da relação dele com as filhas dele, surgiram povos que se tornaram inimigos de Israel. Fora da aliança. Abrão? Não, ficou ali, observando. Né? Já vamos falar da escolha dele. Né? E vamos ver o seguinte. Né? Vamos pegar um pouquinho e aplicar isso aí nas nossas vidas. Nós vemos que essa mentalidade de Ló é a mentalidade predominante a maior parte das pessoas. Se você perguntar para as pessoas se elas querem ir para o céu, elas dizem que sim. Mesmo que sejam pessoas que estão distantes de Deus, ou pessoas até que falam que são cristãs, né? Todos querem ir para o céu. Mas é interessante observar que essas pessoas, elas querem pensar no céu da seguinte maneira: é de gozar lá no céu as alegrias que elas têm aqui neste mundo, mas ampliadas, amplificadas. Mas o cristão verdadeiro, genuíno, aquele que está ali, ligado a Deus, que busca a Deus, este anseia pelo céu porque ele deseja estar mais próximo de Deus. Ele não está pensando nas coisas que os outros pensam, coisas que eles acham boas aqui na terra ampliada lá no céu. Não. Ele está pensando na companhia do Senhor, no gozo da presença de Deus.
de estar com Cristo, junto com os demais salvos, junto com os anjos para louvar e adorar a Deus. É isso que o cristão pensa, é isso que ele deseja, é isso que ele quer. Quem ama a Deus de todo o coração, age dessa maneira. E Ló começou vivendo perto de Sodoma, versículo 12, e logo estava vivendo em Sodoma. Se você vê isso lá no capítulo 19, versículo 1. Lá no capítulo 19 de Gênesis, vai falar que Ló morava em Sodoma. Está lá na porta da cidade de Sodoma. Lá. E o caminho do mundo, ele parece oferecer grama mais verde que o caminho de Deus. Os atalhos de Satanás sempre dão a impressão de exigir menos esforço e ser menos difíceis. Mas como podemos então reagir às sutilezas de Satanás? Nós podemos, só de uma maneira, reagir às sutilezas de Satanás, é fixando os olhos na nossa herança celestial, naquilo que a palavra de Deus nos promete na eternidade. É no Deus e nas promessas que Deus fez para nós na eternidade, é que nós devemos estar fixando o nosso olhar. Essa foi a escolha de Ló. Agora vamos para a escolha de Abraão. O outro slide. Olha só a continuidade do texto aí que nós estamos estudando no capítulo 13. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades, né, da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Agora, versículo 14. Disse o Senhor: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ou seja, olhe para todos os lados. E vejam a promessa. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, a escolha de Abraão não foi baseada naquilo que ele viu. Primeiro, Deus o orientou a levantar os olhos. Olha a diferença. E Ló, ele olhou, escolheu. Abraão sentou, ficou esperando. Deus falou para ele: olha, Abraão, levante os olhos, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha, toda essa terra aí vai ser tua descendência. E vai ser tão numerosa quanto o pó da terra. A herança estava muito além deste mundo. Ló olhou pensando só neste mundo. Mas a herança que era dada a Abraão era muito além deste mundo. Então, vejam bem. A gente observa nesse texto da passagem como foi muito útil para Abraão voltar
lá no início, quando ele desviou. Reconciliar-se com Deus. Receber de Deus o perdão. E receber de Deus agora a orientação. Hoje, milhares e milhares de anos depois, você e eu estamos aqui diante da palavra de Deus, falando deste homem, Abraão. E tirando do comportamento dele uma lição muito importante para as nossas próprias vidas. Deus orienta os seus filhos de uma maneira tal que os filhos recebem da parte dele uma herança. E essa herança é a vida abundante que Jesus fala no capítulo 10, versículo 10 da carta do Evangelho de João. Vida eterna. Vida eterna com ele, Jesus. Abraão está aqui, servindo para nós de exemplo hoje. Ló está servindo para nós de exemplo que não deve ser seguido absolutamente de forma alguma. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, escreve isso que está aí projetado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida que estamos vivendo agora, somos os mais infelizes de todos os homens. Ló colocou a sua esperança apenas naquela vida aqui. Essas campinas verdinhas aí, isso aí vai, eu vou deitar e rolar, e eu vou me esbaldar nisso aí, vou ficar mais rico ainda. Deu no que deu. Agora, Abraão olha e não vê nada disso. Ele está no deserto. Aí ele vai, Deus fala, bom, tudo, você vai percorrer tudo isso é tudo teu. E ele vai lá para os carvalhais do Manre, onde ele vai ficar e ele vai receber a visita daqueles três que vão falar da promessa de Deus para ele de que ele teria um filho. Um lugar cheio de carvalhos, uma árvore enorme, projeta muita sombra, um bosque lindo. Então, nós aprendemos com a escolha de Abraão que a nossa escolha tem que ser aquela orientada por Deus. Passa para o último slide. Pode passar. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, está aí Abraão, ele foi aceito por Deus por sua fé. Não foram pelos seus méritos, mas pela fé que ele tinha em Deus. Ló preferiu pegar o dinheiro. Ele pegou a prosperidade aparentemente fácil. Por isso que o título, voltamos ao título do capítulo. A escolha. É como se Ló tivesse pegado aquele dinheiro que estava ali fácil. Mas Abraão confiou em Deus e abriu a caixa. E ao abrir essa caixa, ele não encontrou dentro dela nenhuma garantia de prosperidade ou segurança terrena. Mas ele encontrou ali a promessa de Deus para ele. Abraão, tudo isso aqui vai ser teu, eu vou te dar.
vai ser da tua descendência, e você vai ser o pai de uma nação, de um povo tão grande, tão numeroso, como o pó da terra. E essa promessa de Deus foi suficiente para Abraão. Por quê? Porque ele era um homem de fé. Não porque ele tivesse méritos. Ele era um homem de fé. As promessas de Deus para você, para mim, enfim, para todos nós que cremos, são suficientes. Nós não precisamos de mais nada. Aquilo que Deus nos promete na sua palavra é mais do que suficiente para que a nossa fé, ao invés de ir se apagando, ela possa estar crescendo, crescendo cada vez mais, independentemente das circunstâncias que vivamos. A fé de Abraão foi que fez com que ele, observando a realidade da sua vida e observando a grandeza da promessa, permitisse que ele continuasse e fosse registrado na palavra de Deus o seu exemplo para mim, para você, hoje, milhares de anos depois. Fé. Uma fé que não duvida das promessas de Deus. Por mais mirabolantes que elas possam. Vocês já imaginaram a promessa que Deus fez a Abraão? E mais para frente ele ainda vai ser provado de novo. Porque Deus vai dar esse filho, do qual viria toda a sua descendência, de uma outra provação. Ou melhor, mais duas, né? Primeira, antecipando um pouco, é aquela. Mas como que eu vou poder ter filho, eu e minha mulher? Nós já somos. Nossa capacidade de produzir descendentes acabou. Impossível para o homem, mas possível para Deus. Ele deu uma balançadinha ali. Depois nasce o filho, Isaac. E Deus fala para ele: agora você vai lá no monte e vai oferecer teu filho de sacrifício a mim. E lá no livro de Hebreus vai nos dizer que Abraão foi cumprindo o mandado de Deus, porque ele tinha certeza, pela fé, de que Deus ressuscitaria seu filho para cumprir a sua promessa. Amém. Essa é a fé de Abraão. Foi testado, viu, irmãos? E como? Você está sendo tentado nessa sua fé? Irmãos, vamos olhar para isso aqui que a Bíblia é um capítulo curto, são poucos versículos, são apenas versículos, 18 versículos. Mas quanta coisa para nossa instrução, quanta coisa para nossa edificação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que tenhamos a fé de Abraão. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe todos. Amém. Bom dia. Muito boa aula. Alguém quer falar alguma coisa, contribuir com alguma coisa? Vamos entrar. Boa Não, aula. pois não? Não, eu falei muito boa a aula. Ah, sim, obrigado. Vamos então encerrar, eu vou orar encerrando. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos pela riqueza da tua palavra. Quanta coisa o Senhor nos ensina num trecho tão curto da tua palavra. Usando como exemplo um homem como nós, pecador, falho, imperfeito, mas que, pela sua fé em ti, pôde, Pai, cumprir
na sua vida e na vida da sua descendência aquilo que o Senhor prometeu. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós estamos tão distantes dos acontecimentos relatados nesse texto. Estamos, ó Deus, confiantes porque estas coisas que foram prometidas a Abrão e depois a Abraão se cumpriram integralmente. E a beleza de tudo isso é que nós, quando lemos a genealogia do Senhor Jesus Cristo, teu Filho unigênito, em quem tu te comprases, começa lá na pessoa de Abraão. Ô Pai, muito obrigado, porque isso edifica nossas vidas espirituais, isso fortalece a nossa fé, porque é a tua palavra nos falando. Ajuda-nos, ó Deus, a superarmos as dificuldades que nós temos. E quando testados até mesmo por ti, Senhor, como foi Abraão, nós possamos, ó Deus, agir de maneira como ele agiu. Amém. Mesmo que fracassemos no teste, estejamos buscando a tua presença novamente, para te pedir perdão, para restabelecer a nossa comunhão contigo, porque o Senhor está sempre de braços abertos a receber aqueles que te buscam em espírito e em verdade e em humilhação. Ó Deus, ajuda-nos a sermos servos fiéis que preservem cada vez mais a sua fé, não num único grau, mas fazendo com que ela vá crescendo na medida em que nós tenhamos experiências contigo, através da nossa meditação na tua palavra, através dos nossos momentos de oração. Que assim seja, para a glória do teu nome e para o nosso bem, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigada, senhor Moisés. Obrigada. Glórias a Deus. Amém. Tchau, gente. Bom domingo, viu? Bom Tchau. domingo.